Frank Miller recebeu holofote na indústria de quadrinhos primeiramente como desenhista, mas logo assumiu os roteiros também, e a partir desse momento, ele colocou o seu nome na história das HQs. É um dos maiores e mais importantes quadrinistas de todos os tempos, com obras importantíssimas e que moldaram toda a indústria dos quadrinhos ao lado de outros grandes nomes como Alan Moore, por exemplo. Por isso, o vídeo de hoje é sobre os 10 melhores quadrinhos de Frank Miller. Em 1979, o Demolidor já era um dos principais heróis da Marvel, mas as vendas não iam muito bem. Roger Mackenzie era o roteirista, enquanto um jovem e novato Frank Miller iniciou como desenhista a partir do número 158 da revista solo do personagem. Até que 10 números depois, Mackenzie foi demitido e Frank Miller, além de continuar como desenhista, assumiu o posto como roteirista a partir da edição 168 de 1980, sendo o arte finalizado por Klaus Janson. E assim, ele iniciou uma revolução com o Demolidor. Toda a fase dele com o personagem é extremamente bem executada, com uma narrativa impecável, um roteiro espetacular e ousado, principalmente para a época. Logo de início, a personagem Elektra foi criada, uma ninja assassina e também interesse amoroso de Matt Murdock, para que logo em seguida ela fosse morta pelo mercenário num dos momentos mais marcantes e emblemáticos das HQs. Frank Miller ficou no título até o volume 191, revolucionando o personagem e focando numa ambientação mais sombria e até mesmo noir, que foi muito bem aceita e espalhada para outras obras. Além da série regular, outras histórias do universo do personagem foram feitas por Frank Miller de forma fantástica. Depois de criar a Elektra, desenhada agora por Bill Sienkiewicz em 1986, Frank Miller escreve a história Elektra Assassina. Lançada originalmente pelo selo Epic, um selo voltado mais para o público adulto da Marvel. Frank Miller fez essa minissérie envolvendo o passado e a origem da Elektra, sem que isso afetasse o seu presente nas histórias do Demolidor, mas dando várias novas camadas para a personagem. A história é cheia de ação, de mistérios, de reviravoltas, com uma arte muito inspirada e aprofundando a mente e o espírito da personagem. Claro que existem muitas outras histórias escritas por Frank Miller para o universo do Demolidor, então não dá para listar uma por uma, mas tem duas que eu quero destacar aqui. Em 1993, Frank Miller se junta com John Romita Jr. para criar a origem definitiva do personagem em Demolidor, o Homem Sem Medo. Usando a base criada por Stan Lee, aqui Frank Miller apenas expande a vida de um jovem Matt Murdock, mostrando seus primeiros dias ao ficar cego, além da relação com o pai, o seu treinamento, o seu relacionamento com a Elektra, o seu conflito com o Rei do Crime e a sua evolução até se tornar o Demolidor que a gente conhece hoje em dia. E se de um lado Frank Miller fez ótimas histórias construindo o herói, aqui, ao desconstruir o Demolidor, ele fez uma obra-prima em A Queda de Murdock, de 1986. 3 anos depois de ter deixado a série regular, o roteirista volta para mais uma participação no universo do personagem. E depois de tudo, ele cria uma história de despedida, de quebra do herói. Mas mais do que isso, uma história de reerguida do personagem. Karen Page, um antigo interesse amoroso de Matt, vende a identidade secreta dele em troca de drogas, até que essa informação chega nas mãos do Rei do Crime, que quebra não só o Demolidor, como também Matt Murdock. Então ele vai precisar se levantar não só como herói, mas também como pessoa. É uma história pesada, dramática e forte, e eu considero como uma das melhores histórias de toda a Marvel. Saindo um pouco da Marvel, Frank Miller fez na concorrente, na DC, uma das melhores e mais importantes histórias de toda a indústria. Escrita e desenhada por ele, em 1986, temos O Cavaleiro das Trevas. Ao lado de Watchmen de Alan Moore, O Cavaleiro das Trevas de Frank Miller revolucionou a linguagem das histórias em quadrinhos de super-heróis. Com um tom mais sombrio e realista, com um estilo não mais voltado para crianças, nada de histórias coloridas aqui.
As sombras, o tom frio e obscuro das cores já mostrava que os jovens e adultos eram o público-alvo. O roteiro traz Bruce Wayne aposentado precisando voltar a ser o Batman com o aumento da criminalidade em Gotham num futuro distópico e fora da cronologia oficial da DC. Existem aqui coisas marcantes como a Robin Carrie Kelly, o retorno do Coringa depois da volta do Batman, mas principalmente o embate do Homem-Morcego contra o Superman. A HQ inspirou filmes, recebeu animações, se tornou fonte de inspiração para muitos e definiu uma linguagem para a indústria dos quadrinhos que se mantém até os dias de hoje. Frank Miller fez várias HQs que inspiraram filmes, e uma das principais e mais conhecidas surgiu de Os 300 de Esparta, lançada em 1998 pela Dark Horse. Aqui temos a representação na ficção sobre um acontecimento histórico real, mas não necessariamente mostrando os eventos de forma fiel, e sim muito mais alucinante e fantasiosa. A Guerra das Termópilas aconteceu quando Leônidas, o rei de Esparta, liderou 300 homens com a missão de conter a invasão de 100 mil persas liderados pelo imperador Xerxes. É uma história cheia de ação, com uma ótima ambientação e inclusive sendo desenhada originalmente num formato widescreen. Mas é uma história que ficou mais conhecida pela sua adaptação para o cinema, dirigida pelo Zack Snyder em 2007. E mais uma das obras de Frank Miller que também se tornou filme é Sin City, escrita e desenhada pelo quadrinista em 1991. Basin City é apelidada de A Cidade do Pecado por vários motivos. É um lugar sujo, cheio de policiais corruptos e dominado pela criminalidade. Toda a série tem um tom de filme noir, uma história policial, de detetive, com um clima muito interessante, com uma ambientação magnífica, além de trazer muita violência. E assim como foi o caso do quadrinho anterior, Sin City também ganhou um filme que adaptou a história em 2005. Voltando para as HQs da Marvel, essa história não foi escrita por Frank Miller, mas foi desenhada por ele. E a narrativa gráfica fez toda a diferença aqui em Eu, Wolverine, de 1982. O Wolverine era membro dos X-Men há algum tempo, e já se destacava como um dos, se não o mais querido integrante do grupo pelos leitores. Por isso, ele recebeu uma revista solo pela primeira vez aqui, onde o tema abordado foi a relação entre ele e a sua amada Mariko, e criando também uma relação forte com o Japão. Toda essa temática oriental era algo que o Frank Miller adorava, então rapidamente aceitou fazer parte desse projeto e essa paixão acabou sendo levada para outra HQ um ano mais tarde. Dessa vez, na DC, Frank Miller abordou mais uma vez a cultura oriental em Ronin de 1983. Inspirado pelo seu trabalho anterior com o Wolverine, mas também focando nos mangás, principalmente em Lobo Solitário, Ronin é focado na cultura oriental e conta a história de um samurai que reencarna num corpo deficiente e que é movido por uma luta eterna contra o demônio que assassinou seu mestre, tornando esse samurai num Ronin. Esse foi o primeiro trabalho de Frank Miller na DC e logo de início ele teve total liberdade para escrever o que quisesse, como quisesse. Então essa obra é 100% da sua autoria. E para finalizar, a história de origem definitiva do Batman em Batman Ano 1 de 1987. Escrita por Frank Miller e desenhada por David Mazzucchelli, a história, como o nome já sugere, mostra exatamente o primeiro ano de atuação de Bruce Wayne como Batman, mas num roteiro impecável, humanizando o Homem-Morcego. Mostrando bem a evolução não só de Bruce Wayne, mas também a do futuro comissário Gordon e até mesmo o início da carreira da Mulher Gato. Com uma ambientação ao estilo noir também, com um ar de detetive e temática de máfia, combinando a arte e narrativa, Ano 1 é um dos melhores quadrinhos do Batman. E pra mim, é uma das minhas HQs mais importantes, porque foi o primeiro quadrinho que eu tive como colecionador.
Muitas das histórias dessa lista eu já contei aqui no canal, por isso vai ter vários links aqui na descrição. Então agora deixa você aqui nos comentários qual é o seu quadrinho favorito dele. E comenta também qual é o próximo autor que você quer ver aparecendo numa lista aqui. E se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão vermelho de se inscrever, deixa seu like se você gostou do vídeo, me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades. Muito obrigado, valeu e até mais.